Olá pessoal, na edição de hoje do Integrades vamos falar sobre pena de multa, dívida que muitos egressos têm após a soltura. O nosso convidado é Tiago Deluna Curi, ele que é defensor público, coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da DPE em São Paulo. É daqui a alguns segundos no Integrades. Bom, boa tarde. A pena de multa, ela é, assim como a pena privativa de liberdade, um tipo, e a pena restritiva de direitos, um tipo de pena, né, que é fixada nos preceitos secundários dos artigos que tipificam crimes. Ela é prevista na grande maioria dos crimes, né, e ela é prevista de maneira cumulativa. Então, além da pena de prisão, em regra, há também a fixação da pena de multa. Essa pena de multa, ela é calculada da seguinte forma, são duas etapas, né? Numa primeira etapa, você tem a quantidade de dias multas a serem fixados, né? Esses dias multas, eles são previstos, eles são calculados como a dosimetria da pena privativa de liberdade, né? Há, então, um sistema trifásico para fixação da pena de multa. Uma vez estabelecido o número de dias multas, é estabelecido então o valor desses dias multas, que podem variar de 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos. Ou seja, então tem ali um intervalo para ser fixado. E o valor dos dias multa ele é calculado com base nas condições econômicas do réu, no caso aí da pessoa condenada. É dessa forma que é feito o cálculo da multa. Essa multa atualmente, com a modificação, com a alteração que trazida na lei que ficou conhecida aí como pacote anticrime, de pacote anticrime pouco tem, ela é executada perante o juízo da execução criminal. Havia sempre uma dúvida, né? A jurisprudência se inclinava no sentido de que a competência era da Fazenda Pública para executar essa multa, mas com a alteração o Código Penal agora traz a previsão expressa de que a execução da multa é no juízo da execução criminal e quem fica responsável atualmente por essa execução, então, é o próprio Ministério Público que atua aí nas varas de execução criminal ou, se o caso, na vara criminal. Bom, a pena de multa, ela hoje, se não for paga, ela não é revertida em prisão. Então, se, por exemplo, alguém cumpriu a pena privativa de liberdade e deixa de pagar a multa, ela não será presa pela falta de pagamento de multa, né? Mas existem implicações e hoje ainda mais implicações sérias para quem deixa de pagar, como, por exemplo, implicações diretamente patrimoniais, né? No caso de execução da multa, a pessoa pode, se eventualmente tiver bens, a gente sabe que não é exatamente o público-alvo do direito penal, não são pessoas que têm bens, né? Pelo contrário, a criminalização da pobreza é um dos motes do direito penal atual, né? Não só atual, talvez de todos os tempos. Mas existem, como eu falei, repercussões patrimoniais. Então, penhora de bens é possível, bloqueio de parte do salário, se for o caso. Só que não só essas implicações diretamente patrimoniais, existem também problemas como, por exemplo, a retomada dos direitos políticos. Uma vez que pendente a pena de multa, você não tem extinta a punibilidade. Então, sem a extinção da punibilidade, persiste uma pena, e persistindo uma pena, é entendimento aí do próprio STF, inclusive, de que os direitos políticos continuam suspensos. Isso acarreta além da inegibilidade, além da impossibilidade também de votar, implica também, por exemplo, a dificuldade de acessar algum benefício assistencial, a próprio ingresso no mercado de trabalho formal por conta de uma necessidade de uma carteira de trabalho assinada, de um CPF regularizado para ter a carteira de trabalho assinada. Então, existem repercussões grandes na vida das pessoas que não conseguem pagar essa multa, o que é até um contrassenso. Se temos, então,
uma grande parcela da população que é atingida pelo direito penal é realmente pobre, né, e não tem condições de pagar essa multa, isso vai ficar com uma pendência penal, né? Então, apesar de não gerar prisão, gera diversos outros problemas para essas pessoas. Bom, como eu mencionei, há então algumas repercussões para as pessoas que deixam de pagar a multa, apesar de não haver o retorno à prisão, ao menos não diretamente. E há sim eu acho que é um reforço da estigmatização nessa pena de multa, né? O alvo prioritário do direito penal são pessoas pobres, pessoas sem patrimônio, pessoas sem renda ou com uma renda totalmente variável, e que terão certamente dificuldade de pagar a multa. E havendo dificuldade de pagar a multa, ficam com, como foi mencionado, direitos políticos suspensos, dificuldade de acessar benefícios assistenciais, e isso gera consequências. Talvez a mais imediata delas, talvez a mais palpável delas, seja a dificuldade de ingresso no mercado de trabalho formal. Uma vez que é necessária a regularização do CPF e sem os direitos políticos há uma dificuldade de regularizar esse CPF, há então também uma dificuldade para conseguir um emprego com carteira assinada, né? Então você tem um reforço para essa estigmatização, né? As pessoas que saem do cárcere, que respondem ou que mesmo respondendo apenas processos, né? Mas principalmente aquelas que são condenadas, são estigmatizadas, né? Tem uma dificuldade já de conseguir empregos formais. Com essa dificuldade extra, né, com essa dificuldade a mais de serem recolocadas aí no mercado de trabalho, fica bem evidente, do meu ponto de vista, que é simplesmente um reforço dessa estigmatização, um reforço para que essas pessoas, de fato, vão retroalimentar o sistema penal, né? Porque vão sair, vão ter uma dificuldade para se recolocar, vão ser empurradas ainda mais para as malhas do controle policial, né? O que certamente gera um ciclo, né? Um ciclo vicioso que acaba por impedir, às vezes, que essas pessoas retomem a sua vida sem serem presas novamente.